Fatalidade. Perguntas 851 a 867. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são predeterminados? Neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bondoso pode vir em seu auxílio, embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado ficará menos livre de quaisquer entraves. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira como procedem. A desgraça não estará no seu destino? São talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez lançais à conta do destino o que muitas vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Nos males que vos afligem, tratai de conservar pura a consciência e já vos sentireis bastante consolados. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que à nossa própria falta. A influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso. Entretanto, sempre podemos nos livrar dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Não, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não devem ter nenhuma consequência? O fato de tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, refletes mais ou menos seriamente, ainda sob a influência do risco que correste, em te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Vindo em seguida o mau espírito, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele, pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas que tuas paixões se desencadeiem novamente. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, vereis, na maioria das vezes, que suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte desta forma, para que reflitais e vos... O espírito sabe previamente qual o gênero de morte que irá sofrer? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer mais desta maneira do que de outra.
sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Há homens que afrontam os perigos dos combates, certos de que sua hora ainda não chegou. Haverá algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ela se torna mais necessária. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe que terá de cumprir. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação. Se a morte não pode ser evitada quando tem de ocorrer, dar-se-á o mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? Geralmente são fatos muito insignificantes, a fim de que vos possamos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada o sofrimento material. Mas isso é pouco relevante para a vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente e que a vontade dos espíritos não possa afastar? Sim, mas que tu viste e pressentiste, quando, na condição de espírito desencarnado, fizeste a tua escolha. Entretanto, não creias que tudo o que acontece esteja escrito como se costuma dizer. Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. De modo que, se não o houvesses praticado, o fato não se teria dado. Se queimas o dedo, isso nada mais é do que o resultado de tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Ao escolher sua existência, o homem que comete um homicídio já sabia que se tornaria assassino? Não. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá oportunidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, visto caber quase sempre a ele, antes de cometer o crime, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, deveria cometer um assassínio, é porque o espírito estaria predestinado a isso. Sabei, portanto, que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Aliás, sempre confundis duas coisas muito distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se por vezes há fatalidade, é apenas com relação aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. Em relação a tais atos, portanto, nunca há fatalidade. Há pessoas que nunca obtêm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações. Não se pode chamar a isso fatalidade? É fatalidade se assim quiseres chamá-la, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Não creiais, no entanto, que essa fatalidade seja absoluta. Resulta muitas vezes do caminho falso que tomaram, em desacordo com suas inteligências e aptidões. Quem pretende atravessar um rio a nado, sem saber nadar,
tem grande probabilidade de se afogar. Dá-se a mesma coisa com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem só se dispusesse à realização de coisas compatíveis com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O amor próprio e a ambição fazem que ele se perca, desviando-o do caminho que lhe é próprio e levando-o a considerar vocação o simples desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de admitir o erro, prefere acusar a sua estrela. Aquele que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mas que se fez mau poeta, morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Frequentemente, os costumes sociais não obrigam o homem a seguir determinado caminho em vez de outro. Nesse caso, não estará ele submetido ao controle da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? Aquilo que se chama respeito humano não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles se submetem a tais costumes é porque lhes convém. Essa submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, visto que, se quisessem, poderiam livrar-se deles. Por que então se queixam? Não são os costumes sociais que os homens devem acusar, e sim o seu tolo amor próprio, que faz com que prefiram morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizeram de suas vaidades. Isto não quer dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem certas pessoas em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Há tanto desatino em procurar alguém ser apontado a dedo ou exibido como animal curioso, quanto bom senso naquele que desce voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Há pessoas para as quais a sorte é contrária, enquanto outras parecem favorecidas por ela, visto que tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Quase sempre é porque essas pessoas sabem conduzir-se melhor na vida, mas também pode ser um gênero de prova. O sucesso as embriaga, confiam em seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse sucesso mediante reveses cruéis que poderiam ter evitado com a prudência. Como explicar a boa sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que independem completamente da vontade e da inteligência delas? No jogo, por exemplo, alguns espíritos escolheram previamente certas formas de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos de ânimo fraco que permanecem estacionários. Assim, o número de infortunados é muito maior do que os dos felizes deste mundo, considerando-se que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e prazeres. Aliás, a vida mais venturosa é sempre agitada, sempre atormentada, mesmo na ausência da dor. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que algumas pessoas cometem a tolice de tomar ao pé da letra.